Olá! Vamos para mais uma aula. E hoje nós vamos falar de um conteúdo que vocês já aprenderam no ano passado, que é o plano cartesiano. Nós já estudamos ele, então antes de nós vermos como constrói o plano cartesiano, eu vou falar um pouquinho sobre quem inventou o plano cartesiano. Como que surgiu? Então, o surgimento do plano cartesiano, ele foi criado por esse matemático aqui. Além de matemático, ele era filósofo, chamado René Descartes. E isso aconteceu no século XVII. O René Descartes também, ele era conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Tanto que cartesiano vem disso, de Renatus Cartesius, ou seja, René Descartes, né? Filosofia e matemática, como a gente vê, andam juntas, né? Porque os filósofos, na maioria, os matemáticos da antiguidade, eles também eram filósofos. Por isso que nós vimos aqui, ó, filósofo e matemático. Bom, Descartes era conhecido no meio como o autor da famosa frase: penso, logo existo. Foi na obra La Géométrie, publicada em 1637, que ele trouxe o sistema de coordenadas que entrelaçou de vez as figuras geométricas com os números matemáticos. Vale salientar que a descoberta de Descartes não é 100% original, pois desde os tempos antigos um sistema de coordenadas é utilizado para a criação de mapas e elaboração de cálculos. Porém, foi o trabalho de Descartes que primeiro teve significativa divulgação e influência social. Abria-se a possibilidade de se obterem pontos descritos por expressões, envolvendo variáveis e operações matemáticas. Assim, o francês conseguiu criar um sistema palpável e organizado em que a relação direta entre a álgebra e a geometria estava finalmente se materializando. Então vamos ao estudo do plano cartesiano. Vocês vão já recordar quando eu começar a falar dele. Então aqui nós temos coordenadas de localização, lembram disso? O que são coordenadas de localização? Hoje em dia nós temos o GPS, que nos localiza em qualquer lugar. E vocês já sabem, porque eu já comentei com vocês o ano passado, que as coordenadas de localização são devido ao plano cartesiano, ao que René Descartes criou. E todo o GPS, ele nos localiza através dessas coordenadas cartesianas. Então ele utiliza muito o plano cartesiano. Plano, porque ele é montado em uma superfície plana. E ele possui dois eixos. O eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. O eixo X, ele também recebe nome de eixo das abscissas. Abscissas. Escreve com BS, depois dois S, abscissas. O eixo Y, que é o vertical, ele é chamado de ordenadas. Então, eixo X abscissa, eixo Y ordenadas. E os dois juntos são chamados de coordenadas cartesianas. E os dois juntos formam o par ordenado X e Y. Lembra que na aula passada eu falei sobre par ordenado? Então agora nós vamos aprender a representar esses pares ordenados no plano cartesiano, que é essa homenagem a René Descartes. Primeira coisa também que eu gostaria de falar para vocês é que o plano cartesiano, ele divide o plano em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. O quadrante 1, ele fica nessa posição aqui. Quadrante 1. Este é o quadrante 1. O quadrante 2 segue o sentido anti-horário, então vem para trás. Então o quadrante 2 é esse
espaço aqui. Esse espaço. O quadrante 3, ele pega esse espaço aqui. Sempre representado com números romanos. Quadrante 3, esse espaço. E o quadrante 4, ele pega este espaço aqui, que seria o quarto. Então, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Observe, o quadrante 1, ele é formado por números positivos, tanto x quanto y, porque ele fica aqui, ó, x positivo, y positivo. Quadrante 2, ele é formado por x negativo e y positivo, ó. O x negativo e o y positivo, então, aqui. Quadrante 3, formado por dois negativos, tanto x quanto y. Por quê? Porque ele vai ficar nessa região. Então, o x, que é o horizontal, só tem números negativos aqui. E o y, que é o vertical, só tem números negativos também. Então, é o negativo, negativo. E o quadrante 4, ele pega para x a parte positiva, ó. X é positivo e o y só tem números negativos, que é aqui embaixo. Então, positivo e negativo é o quadrante 4. Agora, nós vamos lembrar como que se localiza no plano cartesiano os pontos. Sempre eles são denominados por uma letra maiúscula, porque é ponto, que forma o par ordenado, formado pelo par ordenado. No exemplo aqui, eu coloquei 4 e menos 2. Lembram que o primeiro representa x e o segundo vai representar y para todos eles. Então, y aqui e x na horizontal, certo? Como que a gente vai fazer? Vamos ver se vocês lembram. 4 para x, então eu localizo aqui no x o 4. E vou subir até encontrar o menos 2 do y. Mas eu só posso subir nessa linha do 4. Ou seja, eu só posso andar nessa rua 4 aqui. Então, até eu encontrar quem? O menos 2 do y. Opa! Mas então eu não subo. Eu desço, porque o menos 2 do y está aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos subir. Nós vamos ter que descer. Então, aqui não é isso, é descer, porque ele é negativo. Foi bom isso acontecer, porque a gente tem que ficar bem atento. Então, aqui, ó, 4 e menos 2. Então, eu desço na linha 4 do x até eu encontrar o menos 2 do y. E essa parte, ela tem que ser pontilhada, certo? Quando os dois se encontram, aqui eu formo o ponto. 4 para x, menos 2 para y. Vocês percebem que eles andam ao contrário? O y, que é vertical, ele anda na horizontal. E o x, que é horizontal, anda na vertical. Aqui você marca o ponto A. Agora nós vamos marcar o ponto B. Ponto B é menos 2 para x. Então, ó, horizontal é o x. E vertical é o y. Eu vou marcar o ponto menos 2 e 4. Então, eu pego menos 2 do x e vou ter que ir até o 4. 4 é positivo, então vem para cima. Agora sim para cima. Então, menos 2 e 4. Vem com régua, tá, gente? Sobe a rua 2 até encontrar a rua 4. Aqui do y. E você vai marcar nesse encontro o ponto B. Não esquece de marcar as letras, porque ele que é a localização, é onde cada um está. Vejam aqui, eu fiz o contrário. Eu fiz 4 e menos 2 aqui o A e troquei menos 2 e 4 o Y. Vocês viram que eles ficaram em locais diferentes? Por quê? Porque o par ordenado tem que seguir a ordem. Se você mudar a ordem, você vai parar em outro lugar. Eu até costumo brincar e dizer, se você marcar encontro com o seu par na rua 4 e menos 2, e você for para a rua menos 2 e 4, vai dar briga na certa, porque um vai estar esperando aqui e o outro vai esperar ali. E aí vão achar que não foi para o encontro. Vai ser briga, gente. Cuidado. Coordenadas de localização são muito importantes. Então, nós temos aqui 3 e 1 como ponto C. Então, 3
do X e 1 do Y. Você sobe na rua 3 até encontrar o 1 do Y que anda na rua dele também. Esse encontro é o ponto C. O ponto D, 1 para X e 3 para Y. Os dois são positivos, ó. 1 para X, sai da rua 1 e vai na 3 do Y, aqui. E eles se encontram aqui, o D. Vejam, a mesma coisa eu fiz aqui. 3 e 1 é diferente de 1 e 3. Eu estou fazendo isso propositalmente. Agora, nós vamos fazer o menos 1 e o menos 3. Menos 1 e menos 3, pega o menos 1 do X, que está aqui, e vai ter que encontrar o menos 3 do Y. Menos 3 é para baixo. Então, ele vai andar na rua menos 1 até chegar aqui, ó, que é a rua 3. Chegou, o ponto é aqui. Marca aqui como sendo E. O F, 0 e 0. 0 e 0, os dois eixos, eles se cruzam no 0. Tá vendo que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinitamente. Então, você fez duas retas, onde você marcou de 1 em 1 centímetro os pontos. Então, o ponto 0, 0 é esse aqui. 0 para X e 0 para Y. E a gente chama esse ponto de origem. É onde tudo começa. E no caso, eu dei o nome de F, que é o ponto 0, 0. Agora, ponto G, 0 e 4. Gente, muito importante prestar atenção. 0 para X e 4 para Y. Significa que ele está na rua 0, que é essa, para o X, e ele vai subir até o 4. Então, a rua 0 é aqui, ó. Sobe até o 4. Você vai marcar aqui, sobre o eixo. Então, vai ficar o ponto H aqui, certo? Eu marquei o ponto H, eu estava falando do G e marquei o H. Desculpa, gente, vamos lá. Então, o ponto G que eu estava falando e coloquei H. Ele não é H, ele é o G. Tá? Estou falando do G e coloquei H. G é 0 para o X e 4 para o Y. Então, veja, ó, o Y é 4 e o X é 0. Então, quem tem o número não é o Y, por isso que ele está aqui, ó, ponto G. Ele está na localização do Y. Agora eu fiz a contrário, o 4 e o 0. O que acontece? Você vai no 4 do X e o 0 para o Y, então você não vai subir. Por quê? Porque é 0 para Y e o 0 do Y está aqui. O que vai acontecer? Você vai marcar o ponto aqui, ó, no 4 de quem? Do X, porque é o X que tem o número 4 agora. Estão entendendo? Então, o que significa isso? Quando ele está acompanhado de 0, eu marco naquele que é o outro número que não seja 0. Então, 4 para X, ficou aqui, ó. Então, esse agora sim é o ponto H. O ponto I, continuando ainda com 0 para vocês compreenderem melhor. Menos 5 e 0. O menos 5 é do X. O 0 é o Y. Então, vai na certeza de marcar no menos 5. Por quê? Porque vai ficar sobre o eixo. Sempre que tiver 0, fica sobre o eixo. E o número que tem o 0 é o eixo. Então, o menos 5 para o X aqui. Vamos marcar nesse ponto sobre o eixo X, porque é o menos 5 está aqui. Então, I. Este é o ponto I. Agora eu fiz o contrário. Fiz o J. 0 e menos 5. O menos 5 está no Y. Então, significa que eu vou marcar aqui no negativo menos 5. Ó, 0 e menos 5. Aqui, ó, no Y. É o Y que está com um número diferente de 0. Então, aqui, J. Certo? Agora, nós vamos marcar o 2 e 0. Ainda continuando com 0. O K, 2 e 0. 2 e 0. 2 é o do X, ó. E o 0 é do Y. Então, o que eu faço? Eu sei que vai ficar sobre o eixo
porque tem 0. Então, eu vou onde tem o outro número e ele não é o x, então eu marco aqui, ó, 2 do x, 2, e esse aqui será o ponto K. Continuando, menos 1 e 6, menos 1 do x e 6 do y, vai subir então, porque o y é positivo. Vai andar na rua menos 1 até encontrar o 6 aqui. E esse é quem? É o L. Já estamos chegando no final. Agora o M, eu fiz 1 e 6. Aqui era menos 1 e 6. É diferente. Então, 1 do x está aqui e o 6 do y está aqui. Por que eu fiz isso? Aqui eu já tenho alguns marcados na rua 1, então precisa remarcar. Sobe, continua subindo, até você encontrar o 6. Viram que o fato de um ser positivo e outro ser negativo aqui, ó, já dá em outro lugar. Então, o M está desse lado e o L está do outro. Então, tem que cuidar muito também do sinal. E o N, que é o último, menos 4 e menos 4. Menos 4 para x, eu saio daqui. E tem que encontrar o menos 4 do y aqui. Então, o que eu faço? Eu ando até que eu localizo o menos 4. Aqui, ó. E eu ando aqui. Sempre pontilhado, tá, gente? O pontilhar, o andar, são passos pontilhados. Aqui é o N, ok? Agora eu quero que vocês marquem uma coisa aqui. O que é que eu vou querer que vocês marquem? Eu quero que vocês me digam qual é o quadrante que eles pertencem. Então, eles pertencem ao quadrante. O ponto A, olha aqui onde ele está, no quadrante 4, porque ele está aqui. Então, eu vou pôr aqui do lado, quadrante 4. O ponto B está aqui, ó, B, ele está no quadrante 2, quadrante 2. O ponto C está aqui, ó, que ele é quadrante 1, então, quadrante 1. O ponto D está aqui, ó, no quadrante 1. Lembra? O quadrante 1 é positivo e positivo, ó. Quadrante 1 também. Agora, o ponto E. Onde está o E? Por isso que é importante você saber onde você marcou a letra. Ó. Aqui o E, ó. E. O ponto E, ele está no quadrante 3. Então, o ponto E, vai ficar um pouco apertadinho, vou pôr aqui em cima. Quadrante 3, que é o ponto E. E o ponto F, eu até já me antecipei e coloquei origem. Toda vez que for 0, 0, eu chamo de origem. Ele não está em nenhum quadrante. Porque quando está sobre o eixo, a gente não fala quadrante. Quadrante é só os quadros que formam, tá? Então, origem, que é o 0, 0. E aqui 0 e 4, que é o ponto G. Cadê o G? Aqui, ó. 0 e 4. O ponto G, ele está sobre o eixo, então ele não é quadrante. E eu digo sobre eixo, e no caso é o eixo Y, sobre eixo Y. E o ponto H, que é o contrário, que é o 4 e 0, o H está aqui, ó, e ele não está em quadrante. Eu digo sobre eixo, no caso, X. Certo? Aqui, 5 e 0, menos 5 e 0, quer dizer que é o I. O I, onde que nós marcamos? Aqui, ó, o I. O I, ele também, nós vamos escrever sobre eixo, no caso, X. Certo? E o 0 e menos 5, que era o contrário, que é o J. O J, onde que nós marcamos J? Aqui, ó. Sobre eixo Y. Perceberam? Então, quando não está no quadro, eu digo que ele está sobre o eixo. Senão, ele está no quadrante. 2 e 0, também tem 0, que é o K. O K nós marcamos aqui, ó. Ele também está sobre eixo X. Certo? O L, que é o menos 1 e 6. O L, aqui, ó. E aqui pertence ao quadrante 1, porque ele não está sobre o eixo, ele está do lado, ó. Quadrante 2, quer dizer. Quadrante 2. M.
O M está aqui, ó. 2 positivos, ó, M, está no quadrante 1, que é esse aqui. E o N, que é os 2 negativos, está aqui, ó. N, quadrante 3. Por isso que, ó, nós vamos observar esses quadrantes. Para estar no quadrante 1, os 2 têm que ser positivo, ó. Os 2 números estão, o C, o D e o N, são positivo e positivo. No quadrante 2, negativo e positivo, então nós temos o L e o B. No quadrante 3, tem que ser negativo, nós só temos o N. E no quadrante 4, positivo para X, negativo para Y, nós só temos o A, certo? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!